Olá, continuando o nosso tour por algoritmos conhecidos da ciência da computação, nós vamos hoje visitar o problema da ordenação dos elementos de um vetor. Nós vamos ver métodos simples e alguns um pouco mais sofisticados, que utilizam comparações entre elementos para obter a ordenação. E veremos também um outro tipo de método de ordenação, que é uma ordenação que a gente chama de ordenação por radical. Mas o que é a ordenação? A ordenação, em inglês, sort. É um problema clássico da ciência da computação. O que ele consiste? Dado um vetor A, nós queremos obter um outro vetor com os mesmos elementos de A, dispostos em ordem crescente ou decrescente. É o mesmo problema. Por que ele é interessante, gente? Porque existem muitas soluções que são ótimos exemplos de algoritmos que vêm a enriquecer o nosso repertório. Bom, ou seja, você sabe programar na medida que você dispõe de um arsenal de soluções. O que é a ordenação? Você tem como entrada um vetor com valores. Aqui eu tenho um vetor de 7 elementos com esses valores aqui nessas posições. Um vetor não ordenado. Ele poderia já estar ordenado, mas no caso não está ordenado. O que a gente quer? Obter um outro vetor aqui, na saída, tá bom? Que é uma permutação da entrada e que está em ordem crescente. Então, aqui nós temos o vetor ordenado. O vetor de saída ele é uma permutação no sentido que ele contém todos os elementos do vetor de entrada, como a gente vê aqui, tá bom? Esse 12 veio dali, o 27 daqui, 34, o outro 34, esse 44, esse 45 e o 56. Ou seja, todos os elementos que estão aqui já estavam aqui. E nenhum elemento que estava aqui no vetor de entrada deixa de figurar aqui no vetor de saída. Aqui eu estou mostrando uma visualização que nós utilizaremos para ilustrar diversos dos algoritmos. Então, aqui eu tenho uma série de valores do meu vetor, tá bom? Com esse gráfico de barras aqui, de barrinhas estreitas. Então, aqui está o vetor não ordenado e aqui está o mesmo vetor ordenado. Bom, essa é uma visualização que nós utilizaremos para ilustrar o comportamento de alguns dos nossos algoritmos. Para que serve a ordenação? Primeira coisa, é aquele exemplo do dicionário que eu falei na pesquisa binária. Como você encontra uma palavra num dicionário? Bom, é porque o dicionário está em ordem alfabética. Então, ou seja, para humanos, a pesquisa com uma listagem ordenada, ela é muito mais confortável. Se você encontrar seu nome está presente ou não está em algum lugar. E nós vimos também que para pesquisa por computadores, um vetor ordenado, ele permite a utilização de um algoritmo muito mais eficiente para a pesquisa, que é a pesquisa binária. Quando você tem um vetor ordenado, um vetor desordenado, se você está na dúvida, se você tem registros duplicados ali dentro daquele vetor, quando ele está ordenado, fica muito mais fácil você detectar que existem registros duplicados no seu vetor. Ele serve também para atualização de informações. Você tem já um vetor, um cadastro seu ordenado, você tem algumas atualizações também ordenadas. Então, você vai percorrendo os dois pela ordem e fica muito mais fácil de você organizar essa atualização.